Bom dia, pessoal. Estou aqui falando sobre o nosso tema de hoje. Só estou fixando. Pronto. Fixei o nosso tema de hoje. Bom dia! Nossa, pessoal, como estou feliz de ter vocês aqui no domingo, né? Vocês poderiam estar no horário de almoço, preparando almoço. Mas eu falo assim, é muito bom poder estar aqui. E se vocês tiverem algum compromisso, pessoal, coloquem, vai ouvir na live, entendeu? Fazendo almoço, porque a live vai ser muito gostosa. É um tema muito importante. Olha, a Nusca, a Carol, muita gente que eu conheço aqui, o Edson, a Vânia, minha paciente. É muito bom ver esses rostinhos. Pessoal, essa live vai ser uma live muito bacana, porque a gente vai falar o porquê eu não emagreço, né? E quando a gente trata esse tema, é muito complexo. Eu vou tentar fazer de uma forma bem leve, porque hoje é domingo, né? Então, assim, fazer realmente essa live, esse horário que vocês estão aqui, vale a pena. É o seguinte, pessoal, quando a gente fala assim, por que eu não emagreço? Muitas pessoas, elas gostam de enumerar, né? Então, assim, tem vários fatores que dificultam o emagrecimento. Olha a tia Keide aqui. Gente, eu falo que a Keide é minha tia querida. Ela tinha que fazer a gente fazer uma carteirinha. Tia que ela participa de todas as minhas lives. Eu tô fazendo uma maratona de lives, né? A Mayra também. Ai, que delícia ver todo mundo. Então, gente, vamos lá. A gente vai falar sobre hoje o porquê que eu não emagreço, tá? E isso é muito complexo, muito complexo. Eu acho que a maior luta das pessoas é nesse processo de emagrecimento, porque o emagrecimento, ele envolve vários fatores. E de cara, gente, eu já vou quebrando, eu já vou falar tudo, né? Eu não vou deixar pra falar no final, eu vou falar de imediato o porquê que você não emagrece. E é muito, na verdade, a resposta é óbvia, mas é muito difícil e é muito complexo, né? A gente tratar todos os pilares que atrapalham o emagrecimento. Então, como é que eu vou falar? A gente vai falar sobre o porquê você não emagrece, tá? Eu vou falar também quais as dificuldades que atrapalham o seu processo de emagrecimento, tá? E vou falar o que a gente pode fazer pra gente mudar isso, né? Não adianta eu só mostrar pra vocês e aí falar, e agora, Nutri? E agora, Nutri, o que eu faço, né? Porque saber, eu estou sabendo, mas é muito mais difícil do que somente saber. E uma coisa que eu sempre falo, gente, eu vou pôr meu celular no Wi-Fi, que a última vez eu tava fazendo live, meu celular tocou e aí caiu. A Gabi, ai, muita gente que eu conheço. Gente, eu não consigo. A Val, que delícia. Eu paro um pouco de ler os comentários para poder focar aqui no tema. E eu falo assim, gente, que o segredo para você emagrecer, tá? Eu falo assim, não tem como você se transformar, não tem como você mudar algo, aquilo que você não conhece, tá? Então eu falo que o primeiro passo da mudança, da transformação, ela começa com conhecimento, tá? Ela começa com autoconhecimento. Então é muito importante vocês saberem o porquê que vocês não emagrecem, para de fato vocês começarem a perder peso, a emagrecer, né? Porque tem uma coisa que limita vocês, tá? E é exatamente sobre isso que eu quero abordar aqui com vocês hoje, tá? Então, se a gente for falar, e eu falo assim que o conhecimento, ele é transformador, né? Tudo aquilo que a gente conhece, a gente consegue transformar. Gente, eu falo assim, extremamente mesmo, transformador o autoconhecimento, tá? Você saber todos os pilares que te impedem de chegar lá. E outra coisa que eu gosto muito de falar é que quando isso eu dou pra qualquer pessoa, quando você tem um sonho como meta, gente, quando você tem um sonho como meta, vocês podem ter certeza que vocês vão atingir essa meta, tá? Mas ela tem que partir do seu íntimo, entendeu? Você tem que fazer daquilo, do seu sonho, a sua meta. Então, a partir do momento que você fala assim, eu quero emagrecer, e isso se torna sua meta, né? Ele se torna seu propósito, você vai fazer tudo se alinhar, né? Tudo tá propício para aquele caminho, tá? Então, por isso que eu falo assim, tudo quando a gente coloca os nossos sonhos como objetivos, como meta, fica mais fácil a gente fluir. Mas isso é um dos pilares, né? Então aqui, pessoal, eu poderia estar falando pra você, né? O porquê que eu não emagreço? O que muitas pessoas me falam, né? Nutri, estou indo até você, estou aqui no consultório porque eu já tentei inúmeras dietas e eu não consigo emagrecer. Vanessa, que delícia, gente, ver todos vocês. A Cássia. Pessoal, e aí, o que muitas pessoas falam? Já tentei inúmeras dietas,
Eu até que começo bem, depois eu engordo novamente, ou não consigo manter o meu peso perdido por muito tempo, ou eu tenho uma questão genética muito ruim, ou eu tomo medicamento, eu falo dar desculpas, né? Porque isso realmente te dificulta, mas isso não é o alvo do seu problema, tá? Então, assim, eu não emagreço por quê? Eu não emagreço porque eu tenho uma doença, eu tenho hipotiroidismo, a minha família, ela é obesa, então eu tenho uma genética ruim que me atrapalha, eu sempre fui gordinha, eu tomo alguma medicação, né? Eu tomo corticoide. Então, assim, a gente tem vários dificuldades, limitadores do seu processo de emagrecimento. Tá? Então tem várias coisas que atrapalham o seu processo de emagrecimento. Tem um metabolismo lento, né? Então a gente tem uma questão hormonal desequilibrada. Então quando a gente tem todos esses pilares, a gente tem uma dificuldade no nosso processo de emagrecimento. Agora, cá entre nós, pessoal, não é isso que não faz você emagrecer, tá? Não é isso. Você pode ter... É claro que quanto mais você tiver tudo isso, mais difícil vai se tornar o seu emagrecimento. Mas não é isso que te limita, não é isso que impede você de ter um corpo legal, impede você de emagrecer, né? Porque você pode falar assim, eu tenho uma questão genética desfavorável que me atrapalha o meu processo de emagrecimento. Com certeza, você vai ter mais dificuldade se você comparar uma outra pessoa que não tem essa mesma condição genética. Mas não é isso que vai te limitar. Se você fazer as outras intervenções, as outras variáveis e ir tudo contra aquilo que a sua genética ela não é determinante, você vai conseguir emagrecer. Por mais que para você o processo seja mais longo, seja mais tortuoso, né? Eu falo assim, não seja uma linha reta, você vai conseguir. Então, todas essas dificuldades, não é ela a desculpa pelo seu fracasso do emagrecimento. E hoje nessa live eu tô para falar justamente sobre isso, né? Sobre, então, qual é o problema? O porquê que eu não emagreço, né? Não adianta eu só reconhecer, eu falo assim, por que o conhecimento é a primeira ferramenta para que gere transformação? A partir do momento que você sabe das suas dificuldades e das suas limitações, fica mais fácil você conhecer elas, né? E planejar para que o caminho seja mais fácil, tá? Mas não adianta, não é o suficiente. E é isso que a gente vai falar hoje, né? Não adianta você só colocar a culpa na sua genética, sendo que isso realmente dificulta, mas isso não vai te ajudar no processo. E hoje a gente tá aqui para falar do processo, tá? É igual quando a pessoa me procura, vai no nutricionista. O que a gente faz no nutricionista? O nutricionista, ele faz toda uma anamnese, ele faz todo um rastreamento metabólico e ele te entrega as ferramentas, né? Ele te entrega as ferramentas necessárias para que você emagreça, né? Então, uma dieta bem planejada, bem estruturada, um fitoterápico manipulado, um nutracêutico para te auxiliar naquela disfunção, naquela sua dificuldade. O problema é que não adianta você ter todas as ferramentas, né, e não saber todos os ingredientes do bolo e não saber a ordem como você faz esse bolo. Não vai sair um bolo, gente. Vai sair qualquer coisa menos um bolo. E o bolo é o resultado que você espera, a forma, o sabor desse bolo, tá? Então não adianta você ter as ferramentas e não saber usá-las. Isso para tudo na vida. Isso seja para construir um barco, né? Como é que você não sabe construir e você quer construir um barco por mais que você tenha as ferramentas? E o mesmo acontece, pessoal. O mesmo acontece no meu consultório, tá? Não adianta somente eu querer fazer o melhor por você, né? Então eu tô te dando as ferramentas para você começar uma mudança. Mas essa mudança, na verdade, ela não é possível. Por que ela não é possível? Gente, e olha que eu tô indo contra tudo aquilo que uma nutricionista faria, né? Então eu falo assim, porque você não consegue uma transformação somente com as ferramentas, tá? Eu falo assim que você só consegue uma transformação, olha que interessante isso. Para você tornar visível a sua transformação, o primeiro passo é você mudar o que é invisível. Olha que profundo. Faz sentido para vocês? Carol, ó, tem duas Caróis aí que eu tô vendo. Carol Lima é uma seguidora que sempre tá aqui me perguntando. Olha que legal isso, né? Então tem todo o envolvimento e comprometimento. E isso é necessário sim para que ocorra a mudança. Pessoal, faz sentido isso para vocês? Que vocês só conseguem tornar visível quando primeiro vocês mudam o invisível.
tá? E é isso, exatamente isso que a gente tá falando sobre emagrecimento. Então vamos fazer uma analogia do nosso corpo. O nosso corpo, eu falo que ele é como se fosse uma árvore, Então, o tronco, as raízes dessa árvore, tá? É o invisível. Você não consegue ver a raiz da árvore. Então, a partir do momento que você pôs uma semente, que você tá regando, que você tá plantando, ela tá debaixo da terra, né? A gente tem que ver como é que tá essa terra. A gente tem que ver se realmente é um solo propício para que aquela árvore desenvolva. Mas a raiz dessa árvore, ela é o invisível, tá? E quando eu comparo com o nosso corpo, a raiz dessa árvore, ela é a nossa mente. Olha que incrível isso. E quando o corpo da árvore, aquele tronco maravilhoso, as flores e os frutos, é o quê? É como está internamente de você que está refletindo no seu fruto, nas suas flores, tá? Então, assim, é o visível. Mas não tem como você ter um corpo bacana, você ter todo aquele quilos eliminados, se o invisível, se o interno dentro de você, ele está ruim. Tá? Ele não foi cuidado. Então, gente, olha isso aqui. Vocês têm que cuidar primeiro. Por que muitas vezes a gente não consegue ter resultados? Porque pelo simples fato que a sua mente ainda está uma mente gorda, porque a sua mente te limita, a sua mente te sabota o tempo todo, tá? Eu falo assim que a nossa mente ela é muito poderosa. Vocês não têm noção como o poder da nossa mente. E vocês só não emagrecem. Olha que o tema é isso, o porquê eu não emagreço. Porque vocês não trabalharam a sua mente, tá? Porque a mente te dá poder sobre o restante do corpo, a mente é o seu tronco. Você precisa estar com um tronco sólido para você frutificar, tá? Então, para você dar frutos. E a gente vai falar, então, sendo básica, rasgada, tá? O que vocês precisam para emagrecer? Reprogramação da sua mente. Tá? E eu vou contar uma história, tanto que isso faz sentido. Ai, Carol, que linda, gente, adoro, ó. Eu tô lendo porque depois eu tento salvar isso e aí não aparece, né? Você tem sido bênção na minha vida, obrigada pelas dicas e pelos carinhos. Gente, eu vou tentar, vocês sabem que eu sempre tento, sempre salvo as minhas lives, mas eu já tive 2 lives perdidas por questões de problemas da internet mesmo, tá? Mas se Deus quiser eu vou salvar essa live. Se vocês puderem compartilhar, pra mim é o maior prazer, né, tá aqui com vocês. E, pessoal, olha, eu vou fazer agora uma analogia de como a nossa mente nos atrapalha a gente prosseguir. E isso, eu falo assim, é tão incrível, porque que a gente tá falando em emagrecimento? Mas você pode usar isso na sua vida em qualquer aspecto, qualquer pilar que seja ele, qualquer um, isso dá certo, né? Porque a gente precisa da mente para que a gente consiga, né? Eu sempre falo assim, tem pessoas que falam assim... Eu não mereço internamente, no seu subconsciente, o problema está no seu subconsciente. A partir do momento que você colocou um medo, uma limitação no seu subconsciente, você torna isso como verdade absoluta para você. Então, na verdade, o seu subconsciente está no controle sobre as suas ações, tá? Então, no fundo, você fica achando desculpinhas que te limitam a você prosseguir diante daquilo, por mais que é aquilo que você realmente deseja do fundo do seu coração, tá? E isso pode ser para questão financeira, né? Tipo assim, eu quero ser rico, eu quero ser próspero na minha profissão, eu quero ser inteligente, eu quero falar inglês fluentemente. No seu subconsciente, lá no fundo, você não acredita. Você não acredita que é possível. Por quê? Não porque você não queira, não é por falta de querer, tá? A falta de achar que eu não tenho capacidade, mas é porque você já passou por processos, por traumas, por limitações, que no seu subconsciente, toda vez que você tenta aquilo, ele te limita e fala que pra você aquilo não é possível, ou que requer tanta energia pra você conquistar aquilo, que isso te limita. E aí é preferível você ficar na sua zona de conforto, porque é muito desgastante para você. Então, olha isso aqui, gente. Vamos supor... Agora eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem. Vamos supor que vocês moram na base de uma montanha, tá? Vocês moram lá na base de uma montanha. E aí vocês ouviram uma historinha, tá? Lá você, na base da sua montanha, você tem a sua casa, você tem a sua casa gostosa, enfim, tem a sua comunidade. Mas aí vocês ouviram uma historinha que quem mora no topo da montanha é mais feliz.
Quem mora no topo da montanha tem um pôr do sol incrível. E todas as pessoas que moram lá são pessoas prósperas, são pessoas felizes. E quem vai lá nunca mais retornou. Nunca mais retorna porque ama estar lá. E aí você fala, uau, meu sonho é subir e morar no topo da montanha. Por mais que eu não conheço, por mais que lá seja o desconhecido, eu só tenho notícias boas, né? Lá a vista é deslumbrante, lá tem o pôr do sol maravilhoso. Lá dizem que todas as pessoas são felizes e são prósperas. E eu moro aqui na base. Mas aí você está decidido que você quer ir pro topo. Porque você não quer ficar na média. Você não quer ser igual às outras pessoas, tá? Você fala assim, eu quero morar no topo. A Val mora no topo. Ai, gente, que delícia. Lá no sul de Minas, que vontade de estar aí com vocês. Então, vamos supor que você fala assim, não, a partir de hoje eu vou fazer um esforço. Olha que não é por falta de querer e não é por falta de fazer, tá? E depois a gente vai correlacionar isso com emagrecimento ou com qualquer área da sua vida. Então você fala assim pra você mesmo, eu quero chegar no topo, eu quero ser feliz, eu quero ser próspera e eu vou ser, tá? E aí você fala, o que eu tenho que fazer para ir pro topo? Aí você fala assim, eu tenho que deixar minha casa, eu tenho que deixar minha moradia, né? Então você parte, né? E muitas vezes esse caminho você vai sozinho. Porque vamos supor que você está com o seu marido, com a sua esposa, e ele fala assim, eu não quero ir pro topo. Olha tanto que a gente pode correlacionar com o emagrecimento. Não quero fazer dieta, eu não quero ir pro topo. Essa vontade é sua. Eu estou feliz do jeito que eu estou. E tá tudo certo. Eu estou feliz na minha casa. Por que a gente tem que ter uma casa enorme? Por que a gente tem que ter uma vista maravilhosa? Por que a gente tem que ser mais feliz se a gente já tem a nossa felicidade? Não precisa disso. E aí, olha, então a outra pessoa está te limitando, mas você realmente quer e você está disposto a mudar de vida. Tá? Isso é seu sonho e você, a partir desse momento, você tá colocando o seu sonho como seu meta para você ir no seu objetivo. E aí você fala para essa pessoa, eu sinto muito, mas eu vou porque isso é um sonho. Isso é um sonho e você não tá disposto a ir comigo, eu vou sozinha e a gente se encontra lá. Ou eu vou lá, eu vou ver como é e eu volto para te pegar. Eu vou ver se realmente faz sentido aquilo pra gente e eu volto pra te pegar. Então você foi sozinha, tá? Então você vai, aí você tá no caminho, então vamos supor que o seu marido tá te impedindo, os seus filhos, né? Então tem as suas limitações. Mas esse desejo, gente, ele é só seu. Esse sonho, não coloca um sonho no coração do seu marido se esse sonho não pertence a ele. Ele é seu. Então você não pode atribuir a sua vontade, o seu querer para outra pessoa. Porque quem quer mudar é você. É exclusivamente você, tá? Então você foi sozinho. Ir sozinho é mais difícil. Ir sozinho, sem companhia, você vai estar lá. Você ouviu falar, você não sabe ninguém que voltou dessa montanha, né? Então você vai estar lá no meio do caminho, sem ninguém, sem nenhuma companhia. Mas você está disposto. E aí você foi. E aí você levou, durante esse trajeto, o seu percurso, as suas ferramentas para você ir pro... As ferramentas que eu falo, lembra que a gente falou no começo da live? As ferramentas necessárias para que haja mudança. Então você levou uma roupa de frio, você levou uma garrafinha de água, uma mochila, você colocou tudo, não podia ser uma mochila muito pesada, porque afinal, você não sabe quantos dias e vai demorar para você chegar no cume, para você chegar no topo da montanha. Talvez 10, talvez 15 dias, talvez você se perca no caminho, né? Então você levou uma mochila com comida, com água, com suprimentos. Essas são as suas ferramentas, tá? Mas aí, você tá lá, você está indo na direção do topo, andando, tá? Se alimentando. Você iniciou o seu processo para uma mudança de uma reeducação alimentar, né? Um processo de emagrecimento. Você começou como se você tivesse ido na nutricionista ou sozinho. E você começou a o quê? A se planejar. Teve o planejamento, você pegou as ferramentas e você realmente cortou açúcar, cortou os alimentos que te engorda, né? Você começou a comer alimentos mais saudáveis, começou a fazer tudo aquilo que uma pessoa sabe que a gente tem que fazer
para você conquistar aquilo, que é a sua perda de peso, o seu emagrecimento. Você começou a fazer atividade física, você começou a acordar mais cedo, você começou a limitar a quantidade de álcool que você consome na semana, estipulou só uma refeição na semana para comer aquilo que você deseja. Então você tá usando as ferramentas, né? Mas aí, oi Amanda, gente, a Amanda é incrível. A minha master do PES, do Programa Emagrecimento Sustentado. Que bom te ver aqui. E a Amanda conta essa historinha, né, Amanda, da montanha. E eu tô baseando essa historinha justamente porque faz todo o sentido. Gente, e aí vocês pegaram essa ferramenta e estão lá no meio da montanha, no meio do processo, e aí passaram 7 dias. Passaram 7 dias que você tá lá. Toda vez que você tá subindo a montanha, tá subindo. E quando você chegou num terço da montanha, porque quando você olha para trás, você fala, meu Deus, eu tô tão perto da base, tão perto da minha casa. Eu tô aqui no meio do frio, eu já enfrentei tempestade, eu já enfrentei chuva, as minhas comidas, os meus suprimentos já estão acabando, tá? E eu ainda estou aqui, parece que eu nem andei, a minha casa, eu não consigo ver a minha casa, eu nem consigo ver o topo, eu nem consigo ver o que tem, eu nem sei o que me espera. E aí, gente, aí que entra o poder da nossa mente, tá? Porque quando você fala assim, eu nem sei o que me espera, eu nem sei como é que eu vou trocar o certo pelo duvidoso. Por mais que as pessoas falem que lá o caminho é incrível, por mais que eu vejo o Instagram dessas blogueiras que são fitness e amam treinar, amam comer saudável e fazem isso com tanta naturalidade, como é que eu sei que eu vou chegar lá se eu nem consigo saber se realmente eu vou chegar lá? Eu posso me perder no caminho, eu posso morrer no caminho, eu posso ver um bicho, eu posso enfrentar uma tempestade, eu posso morrer de sede. Então, gente, olha, a gente começa a colocar o medo como o prioritário, entendeu? E aquilo começa em vez de você foi por conta da sua motivação. Então não foi por falta de motivação que você não está seguindo. Você tem a vontade lá no fundo do seu coração de transformar você, de você mudar. E você começou, você foi sozinha, não dependeu de ninguém. Você falou assim, a vontade é minha, você pegou as ferramentas, você foi na nutricionista, ou você estudou para isso. Você começou, mas lá no meio, quando você passa pelas dificuldades, quando você passa pelas essas tempestades e você olha para trás, aí você passaram 10 dias e você não consegue nem ver mais o topo. Né? Lá de baixo você viu o topo, mas quando você tá no meio do processo, você nem vê o topo. Aí você fala assim, será que faz sentido pra mim eu continuar essa caminhada? Será que eu tô passando frio? E aí, gente, é aí que mora o perigo. E é aí que a gente separa as pessoas que persistem com as pessoas que desistem. Olha a diferença disso. Então, assim, você, lá no meio do processo, que tudo parece tão difícil, porque quando você está no meio da tempestade, a gente acha que a gente não vai conseguir. Isso em qualquer dificuldade na nossa vida. Até por uma perda de uma pessoa, né? A gente acha que a gente não vai suportar aquela dificuldade, que aquele peso tá demais pra gente. E aí que vem a nossa mente sabotadora, aí que vem as nossas crenças limitantes e fala pra você o quê? Fala assim pra você, olha, você tá louca? Você tá trocando, eu falo que é o anjinho diabinho, né? Você tá trocando o certo pelo duvidoso? A sua casa, o seu marido tá lá, sua burra. Tipo isso, né? A gente falando pra nós mesmas. Tá lá, você tá com uma cama quentinha te esperando e você tá tentando, querendo ir pra uma coisa que é desconhecida, que você nem conhece. Aí sabe o que você faz, gente? É nesse momento, igual eu falei, que as pessoas que persistem desistem. É nesse momento. Não é porque você nunca começou, porque você já começou inúmeras vezes. E aí você volta. E esse é o problema. Aí você voltou. Pessoal, só deixa eu beber uma aguinha. Ai, que linda, Aninha. Aninha, você também é sensacional. Gente, depois eu vou ler os comentários, mas é exatamente isso. E aí, nesse momento, você desistiu, você voltou. Mas aí também não é o maior problema, tá? Porque a partir do momento que você fez isso
única vez, você não tem um sonho de mudar de vida, um sonho de ser saudável, um sonho de ter um corpo que você se sente bem com o seu próprio corpo, afinal o seu corpo é o seu templo, é a sua moradia, e a gente tem que estar bem com o nosso corpo, se amar, pra gente deixar o amor, pra gente receber o amor. Então tem várias coisas que te fez transformar, que fez você querer emagrecer, né, passar por essa transformação, e foi por isso que você largou, não foi por falta de querer, que você largou tudo na sua vida para você ir atrás disso, mas só, né, que você passou fome, você passou muito frio, e aí você retornou, e aí, gente, você voltou lá pro seu marido, pra sua casinha delícia, confortável, e aí o seu marido falou assim pra você chegou e falou assim, eu não consegui, eu estou aqui de volta. E aí seu marido, né, claro, ele vai falar pra você, você tentou, ele falou assim, não fica assim, você é forte, você vai tentar outra vez, você vai conseguir, mas você tá linda do jeito que você tá, você não precisa de mais, né? Aí, gente, vem lá no seu subconsciente, aí que gerou a crença limitante, tá? Porque lá no seu subconsciente, você passou pelo processo, você desistiu tudo para ir atrás do seu sonho. Você pegou as ferramentas, você fez, mas veio as dificuldades e você não viu nem o topo, né? Então, no seu subconsciente, ele criou uma crença limitante, ele criou para você um mecanismo de defesa. Ele não quer que você passe por esse mesmo estresse, por essa mesma angústia que você já passou. Tá? Então sabe o que ele vai falar pra você? Ele vai usar as suas outras dificuldades que você realmente pode ter, que a gente falou no começo da live, a minha genética, o meu hipotiroidismo, a minha resistência insulínica, a minha compulsão por doce, o meu efeito ioiô, meu metabolismo lento. Então eu começo a usar essas desculpinhas, tá, como fator que me impede o meu processo de emagrecimento. Então você, por conta do seu subconsciente, então o seu subconsciente, ao invés dele falar assim, se você quer chegar lá, você vai ter que vencer essa parte que você parou. Lá no meio da tempestade, quando você não tiver nenhuma comida, você vai ter que continuar. É isso que difere as pessoas que desistem das pessoas que vencem. É exatamente nesse... Gente, todo mundo passa por esse momento. Agora tem algumas pessoas que persistem. E aí que elas conseguem o sucesso. E quando você voltou para trás e você viu toda a dificuldade, eu não tenho dúvida que todo mundo que está aqui, pessoal, que todo mundo que está aqui, né? Se você está aqui, pode ser de curioso, né? Você está querendo saber o que eu tô falando. Pode ser porque você está envolvida, porque você deseja, porque você é minha paciente, enfim. Mas você já tentou, né? O tema da live é o porquê eu não emagreço. Você quer emagrecer. Então você tem isso como objetivo. Mas a partir do momento que você criou isso, esse mecanismo, o seu cérebro, o seu subconsciente, ele cria mecanismos de defesa para evitar que você continue, que você passe pelas mesmas dificuldades. E aí você começa a colocar essas desculpinhas como limitante do seu processo de emagrecimento. Então sempre vai ficar mais difícil você chegar lá, né? Porque isso realmente te atrapalha. Pessoal, fazem sentido o que eu tô falando pra vocês? Fazem sentido? Ó, eu vou falar, quer ver? Já temos meia hora apenas de live, então a gente falou de tudo. Ó, a Amanda falou, a terrível zona de conforto parece boa, mas acaba com os nossos sonhos. É exatamente isso, né? Então, a zona de conforto, gente, é a nossa casa gostosa, a nossa casa quentinha. Ela realmente tá confortável. Tá confortável estar na nossa casa, está confortável a gente estar aqui. Querer fazer mais, querer sair da média, querer sair da nossa zona de conforto é difícil, machuca. Estar aqui na live, né? A gente tem, eu falo assim, até para nós profissionais, a gente sai da nossa zona de conforto. É muito mais fácil eu estar lá no meu sofá, eu estar preparando o almoço. Então tudo que faz você sair da zona de conforto, o conforto, pessoal, não é fácil, tá? Mas você precisa disso para você chegar onde você deseja, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar, porque agora a gente vai falar o que fazer, né? O que fazer diante de tudo isso. Então, assim, a gente sabe que isso é um fato, né? Que a gente tem que mudar, eu falo, o invisível para o que visível, né? Para que o visível se torne real. Ó,
A Gislane, todo sentido, estou nesse ciclo desde sempre. Já fiz tudo, mas não chego no topo. E eu sei que são as minhas crenças limitantes. É exatamente isso, né? Então, Giz, o que a gente pode fazer pra gente mudar isso? O segredo, gente, chama reprogramação da mente, tá? Então, a gente tem que começar a mudar a nossa mente, né? A gente tem que ter uma mente forte pra gente ser foda. A gente tem que acreditar no nosso potencial pra gente saber que a gente pode chegar lá, tá? E uma coisa que eu sempre falo, que as pessoas acham que elas não podem, as pessoas não podem ser foda em tudo, ser boa em tudo, né? Quantas crenças a gente tem falando assim, eu prefiro ser inteligente do que ter um corpo bonito, né? E quem disse que uma pessoa inteligente não pode ser sarada? Quem disse que uma pessoa de sucesso não pode ter tempo para fazer atividade física? Então, mais uma vez, a gente vai colocando as desculpinhas, porque a gente fala assim, não, eu sou mãe, eu quero ser uma boa mãe, eu não tenho tempo para fazer atividade física. Então, a gente acha que a gente não tem o potencial de ser o nosso melhor em tudo. E a gente pode, pessoal. A gente pode ser o nosso melhor em tudo. Você pode ser a melhor mãe, tá? Você pode ser a melhor esposa, você pode ter o corpo mais lindo, você pode ser totalmente disciplinada e organizada, e você pode ser uma boa profissional. Nada te impede de você ser boa em tudo, tá? Então, assim, não fique colocando prioridades naquilo que você também sonha. A gente tem vários sonhos e tá tudo certo você ter vários sonhos. Mas aí, às vezes, a gente usa outras coisas como desculpa porque aquilo é mais prioridade pra você. A minha família é mais prioridade pra mim do que eu. Então, eu vou deixar eu em segundo plano. Mas a diferença está que você pode ser tudo e você pode ter tudo, tá? É isso mesmo, Lúcia. Basta querer, né? Então, pessoal, qual que é o segredo, tá? Eu falo assim... O segredo é a gente começar pela reprogramação da mente. Então eu falo assim, pessoal, que tem a regra, tem o princípio de Pareto. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tá? Lembra, vocês já ouviram falar, tipo assim, que é meio que muita gente conhece, né? O quanto que eu preciso para ter resultados, né? Para ter sucesso no meu emagrecimento. Aí as pessoas dizem 80% alimentação e 20% atividade física. Vocês já ouviram falar disso, né? Eu não concordo. Eu falo que é tudo 100, tá? 100% você tem que dar no seu treino, 100%, então 100% do tempo que você tem para treinar, que seja 20 minutos, você vai dar o seu melhor. 100% na sua alimentação, 100% no seu descanso. Mas a regra, né, o princípio de Pareto, o que ele fala? Ele fala 80-20, e eu concordo com isso. É 80% a nossa alimentação combinada com atividade física, 20%, né, alimentação combinada com atividade física, e 80% comportamento. O seu comportamento vai te ditar o seu sucesso no emagrecimento, né? As suas escolhas, o seu ambiente, né? Então, assim, todo o seu fator externo, toda a sua parte comportamental, ela tem muito mais influência no seu emagrecimento do que a alimentação em si. Porque se você ainda come por fome seletiva, né? Por fome emocional, por mais que você tenha a ferramenta, você não vai conseguir seguir, né? Se você começa porque você tem vontade, mas você não consegue manter sua motivação por muito tempo, você vai desistir no meio do caminho, quando você estiver no meio da montanha, tá? Então o seu comportamento, ele influencia muito aonde você deseja chegar, tá? E aí, pessoal, eu tô falando isso tudo pra vocês porque eu estou lançando um grupo de emagrecimento, tá? Justamente que é o programa de emagrecimento sustentado. Eu tenho duas formas de trabalho. Eu tenho a parte nutricional, né? A parte que eu prescrevo a dieta, que eu faço todo esse rastreamento metabólico para ver suas deficiências, para planejar uma estratégia para que você faça para atingir seus resultados, né? Para trazer aquele equilíbrio hormonal, para dar algum nutracêutico, para potencializar. Então eu sempre faço uma analogia para vocês entenderem quando eu falo comportamento, tá? Eu sempre falo, né? A Mayra, minha paciente, ela vai saber falar. Ó, ela falou, tem que ter força de vontade quando vamos sozinha, mas vamos devagarzinho, adotando bons, amabilíssimos para toda a família. Gente, bons hábitos, né? Foi corretor. Bons hábitos para toda a família, é exatamente essa mudança. Então vamos supor que você está desse lado do rio, tá? E você quer chegar desse lado, é igual a montanha. A partir do momento, eu falo assim, quando você está aqui, é o ter. Eu tenho um corpo assim, né?
Então eu sou assim, eu tenho hábitos errados, eu tenho um estilo de vida que eu tenho que ser melhorado. Quando você, né, então é o ter e o ser. Quando você vai lá no topo, olha pro topo, você deslumbra o seu sonho, aquilo que você deseja. Eu quero perder 10 quilos, eu quero perder 15 quilos, eu quero ter hábitos saudáveis, eu quero ter um estilo de vida saudável, é o seu ter, né? Então, é o seu ser, desculpa. Você tem e é o seu ser, é o que você pretende ser como pessoa, né? E aí, o que você faz? Eu falo que aqui é do lado do rio e aqui é do outro lado do rio. É a mesma coisa da montanha. Aí você fala assim, fui numa nutricionista, eu comecei um planejamento, né? Ela te dá as estratégias, ela te dá as ferramentas. Você entra no rio e começa a nadar. Começa a nadar para chegar do outro lado que você deseja. Você sabe que você tem que atravessar o rio. Afinal, você pretende chegar do outro lado, né? O problema é que eu falo assim, para vocês entenderem essa questão, né? A nutrição, né, quando a gente fala o autoconhecimento, o conhecimento dos nutrientes ou da estratégia correta, é você direcionando, é você te dando, eu te dando um barquinho, eu te dando um remo, eu deixando a água, né, quando a gente tem um ajuste hormonal, água mais favorável para você não nadar contra a correnteza, para você ir a favor, né? Mas, gente, o processo, tá? No meio do processo, o que acontece? Você pode estar, eu falo assim, de nada adianta você ter o barco e você não entrar dentro do barco, você não saber nadar. E se o barco afundar, né? Então, o processo, gente, é o fazer, tá? O processo, ele é mais importante do que as ferramentas. Porque muita gente consegue ter resultados sem, gente, gastar com comida cara. Afinal, deveria ser assim, né? Comer saudável não tem que ser caro. Muita gente consegue ter o resultado de um corpo incrível sem nenhum suplemento, sem nenhum manipulado, sem nenhum termogênico. Porque mais importante que a ferramenta é o processo, é o fazer. Tá? E aí, justamente isso, quando a gente trata essa parte comportamental, né? Então, o grupo de emagrecimento, eu tô aqui para falar do grupo mesmo, tá? Para vocês saberem a importância da gente mudar a nossa parte comportamental. A gente muda esse comportamento. Então, a gente é exatamente o processo, tá? Eu falo assim que é a base consolidada. Então, a gente tem a roda do emagrecimento, a gente tem todos os pilares que está te impedindo que você tenha resultado, tá? Então, são os pilares que precisam ser ajustados para que você, de fato, emagreça. Mas a gente tem que transformar o seu ser para você, tem que transformar o seu ter para você ser, né? A gente tem que tratar a base, a sua raiz, o seu tronco, para ele estar forte, para quando você estiver numa tempestade, você não afogar, você não desistir, você não voltar para trás, né? Então eu falo que a gente tem a roda de emagrecimento, os pilares que a gente tem que tratar o emagrecimento, mas ela tem que ter uma base, ela tem que estar sólida, tá? Então, pessoal, olha que interessante, ela tem que estar numa base, o seu tronco tem que estar forte. E como que a gente precisa? Como a gente trata isso? Né? No PES a gente trata isso. A gente trata isso com o conhecimento, é a primeira base, o primeiro pilar. Né? Eu falo assim, que todas essas ferramentas, elas só vão funcionar se o seu tronco estiver sólido, né? Se você tiver uma reprogramação da sua mente. Então, o primeiro pilar, a gente chama de autoconhecimento, conhecimento, né? Então, conhecer as suas dificuldades, as suas limitações, o que te bloqueia, o que te impede, né? O porquê que você tem tanta resistência, o porquê que você se sabota o tempo todo, né? Isso é o autoconhecimento. Também o conhecimento da nutrição, tá? Não adianta você, por mais que você tenha a sua vontade de querer mudar, você não tem conhecimento daquilo que você precisa para você chegar lá, né? Do tipo de ferramenta, do tipo de barco, do tipo de remo. Então, você tem que ter um conhecimento de nutrição mínimo para que você chegue também. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar seria a organização, né? Porque, gente, sem organização, sem planejamento, você não consegue ter disciplina. Então, é necessário você se organizar, você ter um ambiente organizado. Lembra quando a gente falou da montanha? O que você vai levar? Quantos dias você provavelmente vai ficar nesse trajeto, né? Por quantos dias você tem que levar sua água, senão você vai morrer de sede? Você tem que levar os seus alimentos, senão você vai morrer de fome, né? Como está o seu planejamento? Né? Então a gente precisa eu falo que o segredo da disciplina, tá? Se chama
organização, né? Então você tem que se organizar para você ter planejamento. E é tão interessante isso que a gente, é claro, quando você fala assim para mim, para vocês, vou iniciar atividade física amanhã. E a primeira hora do dia, você vai fazer a sua atividade física, né? Porque fica mais difícil você falar, hoje eu não vou, porque você já começou fazendo aquilo que é difícil para você. Então fica mais fácil você cumprir com o seu objetivo. Então vamos supor que você vai dormir, e aí antes de você dormir, você vai programar olha que interessante, a sua roupa, tá? O seu tênis, a sua roupa, o que você vai comer antes de você ir para atividade física. Quando você se organizou, o simples fato de você se organizar, isso é menos uma desculpa para você não ir no treino no dia seguinte. Olha que incrível isso. Por uma simples questão de organização. Porque a partir do momento que você fez isso, você tá falando assim, você tá evitando um estresse, você tá evitando... Você tá facilitando o seu trajeto, entendeu? Você tá fazendo o caminho mais fácil. Então você tá evitando no seu subconsciente essas desculpinhas. Então quando você acorda e você olha pra roupa, no seu subconsciente você fala: nossa, a minha roupa já tá aqui, a minha refeição já tá aqui. Eu me planejei pra ir. Então fica mais fácil você ir e você não desistir. Então a organização, ela é fundamental para que a gente tenha disciplina, tá? Então a gente tem que se planejar, a gente tem que organizar para a gente ter disciplina, tá? O terceiro pilar, pessoal, seria desafio. E é uma coisa muito interessante. Amanda, vai ser incrível esse grupo, né? 6 semanas intensas e realmente transformadoras. Gente, o terceiro pilar seria justamente desafio. O que é desafio? Eu falo que nós somos movidas por desafios. A gente precisa de desafio pra gente prosseguir, né? Vocês já perceberam o tanto que algumas pessoas são competitivas, né? Que quando a gente faz com dupla alguma coisa, é muito mais fácil a gente continuar, né? Porque querendo ou não, a gente mostrar para nós mesmas, também para o outro, mas principalmente para nós mesmas, que a gente consegue, que a gente é capaz. Então, o desafio, ele nos motiva, tá? Eu falo que a motivação eu falo assim, a motivação ela só acontece se você estiver em ação, tá? Se a gente destrinchar a palavra, chama mover ação, tá? Então, para a motivação ela perdurar, vocês têm que estar em andamento, você tem que estar andando, porque senão a motivação, você pode até começar por motivação, porque o seu querer é forte, porque você quer ficar bonita, você quer ficar saudável, você quer sarar aquela doença. Então, você tem uma motivação inicial, mas ela só perdura por você se você estiver em constante andamento, se você estiver em ação. Mas para isso, você precisa do desafio. Nós, seres humanos, somos movidas por desafios, né? E o interessante do grupo é porque a gente dá os desafios diários que te mantém na linha, que te mantém engajada, que te mantém motivada. Gente, olha, é tão interessante, mas quem aqui gosta de joguinho, criança, adolescente, nós mesmas, né? Gosta de joguinho de videogame ou joguinho de celular, né? O que mantém você? Por que a gente tem pessoas que são viciadas em jogos, em videogame? Porque ele é cheio de desafios. Então, se o jogo fosse fácil, você ia falar, isso já não me interessa. Mas no momento que a fase vai sendo dificultada, gente, olha que incrível isso. E tudo tem um raciocínio lógico. As fases são mais fáceis e o grau de dificuldade vai aumentando. O grau de desafio vai aumentando. Aí a Val ama joguinho que eu sei. Eu amo jogar Candy Crush também, né? Então, a partir do momento que a gente tem os nossos desafios no joguinho de videogame, as fases vão se dificultando, você, gente, é incrível, mas você se desafia que você pode, entendeu? Fala assim, eu vou vencer aquela fase. Isso te motiva, isso te intriga, isso te faz querer vencer, chegar no próximo nível e saber o que te espera lá. Qual que será que é o próximo nível, entendeu? Por isso que a fase, o videogame nunca acaba, né? Esses joguinhos, é viciante.
E isso, gente, você precisa disso de tudo na vida. Você precisa de desafio para você estar num cargo melhor, né? Então, se você tá numa empresa que você não vê prospecção, se você não vê, você vê que você não pode melhorar, você pode progredir, você pode evoluir, isso te desmotiva. E aí você pensa, fala, será que isso é pra mim? Será que é isso que eu quero da minha vida? Por mais que você ganhe bem, isso não te motiva a você ser o seu melhor, né? Então a gente foi feita pra gente dar o nosso melhor. Pra vocês verem tanto que o desafio é importante. Então, pessoal, a gente passa por esse processo, a gente tem toda uma metodologia com os desafios próprios, usando as ferramentas necessárias para manter a motivação naquilo que é o seu objetivo, que é perda de peso. E depois do desafio, pessoal, simplesmente o quê? Gera o hábito, né? Eu falo que a gente trabalha o que é a mudança de hábito. Hábito é uma coisa que acontece por repetição contínua. Hábito não é uma coisa que você quer que tenha, tá? Então, assim, eu tenho o hábito de beber um copo d'água antes de dormir, eu tenho o hábito de escovar os dentes quando eu acordo. É uma coisa automática que você faz no piloto automático sem pensar. É a mesma coisa que você tá dirigindo falando no telefone. Você não tem que... no começo a gente não consegue dirigir, né, quem tá tirando carteira e falar no telefone, você tem que ver a marcha, ver tudo. Então, quando você tá no hábito, quando passa a ser um processo natural, quando você consolida isso, né, quando você tem o hábito de estudar, você tem um hábito, tanto que é difícil meditar. A gente fala da importância da meditação, eu tenho essa dificuldade, mas não é um hábito pra mim, eu tenho que, no primeiro momento, eu tenho que me forçar para ter um hábito saudável, né? Porque o hábito, ele faz sem pensar, ele não exige esforço de você, né? Então, eu falo assim, qual que é o segredo do emagrecimento? O segredo do emagrecimento é quando todo esse processo se torne algo leve e natural, porque virou um hábito. Virou algo tão natural que não despende energia. E despender energia de você, do seu cérebro, te cansa muito. Principalmente quando você não vê resultados. Quando você não vê que você não chegou naquilo que você deseja. Que você não chegou no topo da montanha. Que você não perdeu nem a metade da quantidade de quilo que você deseja perder. Mas quando você passou isso, né, todo esse processo, todo esse pilar bem consolidado e você teve essa mudança de hábito, se tornou algo leve, se tornou algo natural. E aí você passa a fazer aquilo como parte do seu ser. Aí, gente, olha que incrível. Lembra que eu falei que a diferença entre ter e ser? Ter e ser. Quando a gente chegou no ser, é quando você teve a mudança de hábito. Então faz parte do seu eu interior. O seu invisível, quando a gente volta lá atrás, o seu tronco, que você passa o visível, ele passa a ser visível porque você mudou o invisível. Você fez algo de uma forma leve, algo de uma forma constante e consolidada, sem pensar e sem desgastar, desgastar toda aquela energia que te fez lá do começo. Então, pessoal, essa live, ela é muito complexa, né? Porque a gente trata justamente de tudo. Emagrecer é fácil? Não. É difícil? Muito, mas é possível, né? Igual eu falei pra vocês, tudo que vocês colocam, o seu sonho como meta, você se torna tangível, né? Então, se você tem um sonho, mas aquilo não é uma meta, é um sonho, é algo que está no ar, não é palpável, não é tangível. Agora, quando vocês conseguem tangibilizar isso, é uma coisa que vocês estão colocando isso como prioridade, né? Então, você tem tudo, né? O interessante do PES, do Programa Emagrecimento Sustentado, é porque a gente te dá todas essas ferramentas para você trabalhar a parte cognitiva, a parte comportamental. Lembra, eu falo o princípio do Pareto, né? 80% do seu tronco, da sua parte comportamental, da sua vontade, do seu querer, da sua disciplina, da sua motivação, do seu conhecimento, do seu autoconhecimento, para que você gere um hábito, fazer aquilo sem se tornar algo pesado, tá? Sem ser algo difícil. E é toda a parte da nutrição, as ferramentas necessárias para que esse processo, essa travessia, se torne algo fácil, tá? Então, é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Falei demais, né? Agora eu vou começar a ler os comentários. Agora, pessoal, fazem perguntas, né? A gente tem 10 minutos para finalizar a nossa live. Falei muita coisa aqui com vocês, mas eu acho que eu consegui falar tudo, tá?
Vamos ler aqui. Eu já acordo animada, depois vi que os resultados me surpreendem. E isso é incrível, né, Lúcia? Eu falo assim que o resultado é uma forma da gente se manter motivada. É muito bom quando a gente é reconhecida pelo nosso próprio esforço, né? A partir do momento que a gente faz algo difícil, que a gente já tá saindo da nossa zona de conforto, mas porém tem um reconhecimento sobre isso, seja o nosso emagrecimento ou o nosso trabalho, faz valer a pena, né? Por isso que é importante a gente ter resultado. E por isso que algumas pessoas falam pra mim. E eu entendo também. Camila, eu preciso de uma dieta para perder peso muito rápido, senão eu desanimo. O problema é que a gente tem que mostrar que não é sempre que a pessoa vai ter o resultado inicial, o tanto que ela espera, porque a expectativa sempre é maior do que a realidade. A gente sempre tem uma expectativa, lembra? Comecei a mudar, né? Comecei a usar as minhas ferramentas, sair da minha zona de conforto, tô fazendo tudo, mas o topo ainda tá lá longe. Então a nossa expectativa sempre é maior, né? Do que a realidade. E aí você desiste, então ela não perdura por muito tempo. O que mais, pessoal? Aqui só tem vocês. Eu tinha muitas peças no meu guarda-roupa que não me servia. Que legal, já emagreceu bastante. Oi, amor. Oi. Eu já acordo animada, perdi 15 quilos, sucesso de live, aguardando a próxima live. Perfeita, minhas amigas. Gente, é isso. Eu quero essa ajuda, como faço para adquirir? Estou nesse processo já tem mais de 30 dias com acompanhamento médico. E essa semana eu tive um empate muito grande com minha mente. Thalita, é incrível. Eu vou falar pra vocês como funciona, tá? A gente tem 5 minutinhos só. 8 minutinhos. Mas é justamente isso. O seu médico, ele tá te dando as ferramentas, ele tá tratando a correnteza, né? Essa desordem hormonal para que você tenha esse sucesso no emagrecimento. Mas você tem que mudar o invisível para que isso se torne fácil, para que isso se torne possível, tá? Então, pessoal, como é que funciona o grupo de emagrecimento? São 6 semanas intensas, tá? São 6 semanas de online, você pode fazer no conforto da sua casa. É super interessante porque as vagas são apenas 15 vagas, a gente não coloca mais pessoas, tem 2 profissionais, eu, Camila, nutricionista, tá? Mentora do PES, junto com a Nadir, que ela é coaching, tá? Ela tem toda a certificação dela, ela é coach para emagrecimento, que a gente vai tratar juntas, 2 profissionais, tratar tanto a parte de emagrecimento, tanto a parte comportamental, como a parte da alimentação sustentada. Então eu falo que é o casamento perfeito, quando a gente tem união, né? Da mente, do comportamento, com a parte da nutrição, com o conhecimento da nutrição e as ferramentas necessárias para que isso aconteça. Então, as aulas, elas acontecem uma vez na semana, tá? Online, então você pode fazer no conforto dessa casa. No máximo são 15 pessoas, a gente não abre mais exceção pra gente dar todo o suporte para todas as pessoas, né? Então é até interessante, eu e a Nadir, então a gente divide pra gente dar todo esse suporte para cada uma dessas pessoas, a gente leva no colo mesmo, tá? Tem os desafios, a gente monta uma comunidade no Telegram, na qual a gente disponibiliza as ferramentas. Tem vários bônus durante esse processo, pessoal. Porque a gente coloca os desafios, né? Os desafios diários. Então, a gente quer que você mude, que você transforme tanto a sua parte da mente, como o seu processo, o seu resultado. Você emagreça, você perca peso. Então, a gente dá os desafios diários nas semanas. E para manter essa motivação, a gente disponibiliza prêmios, né? Tem interação do grupo entre si. Então, um motivando o outro, né? Essa competição entre si é muito saudável, né? Então, assim, um querendo, todo mundo no grupo com o mesmo objetivo. Então, ninguém é melhor do que ninguém, tá? Você tem as mesmas dificuldades, todo mundo já tentou, já passou por esse processo e desistiu. Então, é um motivando o outro. Então, é muito incrível, gente. É isso. Então, assim, são 6 semanas intensas e transformadoras, tá? Que a gente faz essas videoconferências. Tem a comunidade no Telegram, que tenha todas as ferramentas disponíveis para que você tenha esse processo, faça esse processo se tornar possível. E tem o WhatsApp, que a gente tem interação entre todas as nossas fadinhas, né? Eu chamo elas de fadinhas. Podem tanto homens quanto mulheres, tá, pessoal? Esse grupo é aberto para o sexo feminino e o sexo masculino. E é isso. Ó, Douglas,
personal trainer, uma pessoa que eu admiro muito. Meu paciente, ó, como eu emagreci em meio a uma pandemia que nos limita tanto, a falta de um local para treinar, alimentação regrada, etc. Douglas, isso é uma pergunta incrível mesmo, é muito difícil, mas o primeiro passo, olha que legal, eu acho que eu tenho 4 minutos. A pergunta dele, né? E provavelmente muitos alunos devem estar fazendo essa pergunta para ele. Como emagrecer em tempo a uma pandemia, né? Que a gente está com acesso restrito à alimentação, né? Acesso restrito não só à alimentação, mas principalmente a treino, a intensidade do treino. E como emagrecer nesse tempo? Douglas, o mais importante nesse que eu vejo, nessa questão, é justamente quando você não tem o quê? Eu falo o interno, né? Eu falo o invisível estabelecido. Porque quando você deixa a pandemia afetar suas escolhas alimentares, a gente consegue remeter isso que falta o quê? Falta uma mudança de mentalidade. Falta uma questão que você está comendo ainda por emoções, né? Você não tá... Quando você come, gente... Lembra quando eu falei quando você chega no hábito? É algo que você faz sem sofrer. Você come saudável sem sofrer. Isso faz parte do seu ser. Você escolhe quando você quer comer o brigadeiro. Mas não é o brigadeiro que te fala, você vai me comer. Tá? Você não tem descontrole sobre ele. Eu falo assim, essa é a diferença. Então, no meio da pandemia, que as nossas emoções, né, várias coisas estão nos limitando, até o acesso à academia, o que a gente tem? Qual que é o segredo pra gente emagrecer com sucesso? Primeiro, ter amor, a mente fortalecida. Reprogramação da mente. Esse é o primeiro passo para você fazer suas escolhas alimentares independente da situação do meio externo que está acontecendo, tá? Então eu falo assim, é como se fosse, eu fiz essa analogia numa live, a gente é um lago, tá? O lago profundo, dentro do lago, tá? O interno do lago é o seu eu interior. A superfície dele, as ondas, né? Pode estar tendo tempestade, pode estar com maré, esse lago, pode estar cheio de coisas em cima desse lago. É como está a situação agora. Mas se você, no seu eu, você tem o seu hábito, você tem o seu querer bem definido, né? E você tem esse hábito saudável, por mais que a situação lá em cima esteja difícil, não é condizente para você mudar. Então você vai ter suas escolhas alimentares saudáveis, porque você não vai comer pela sua emoção, você vai comer pela sua fome real, pela sua fome fisiológica e atividade física. Com certeza, até eu, pessoal, eu estou o quê? 4 meses sem fazer, eu comecei a fazer há pouco tempo, porque aqui no meu condomínio abriu a minha academia há pouco tempo, com todas as regras, mas eu fiquei 3 meses sem treinar. Tá? E por mais que eu não estou com a mesma intensidade de treino, eu fazendo as escolhas certas, né, comendo a quantidade certa, eu posso não estar no meu melhor shape, eu posso ser não uma condição ideal para que eu tenha um resultado mais potencializado, que eu tenha o melhor resultado possível, mas é suficiente para me deixar do jeito que eu estava, se eu estava bem, tá? Ou para ter um leve resultado, ou para ter um resultado legal. Talvez não vai ser o resultado que você espera, mas você está no caminho. O problema das pessoas é que elas esperem, sempre elas esperam estar nas melhores condições para começar. O problema é que essa melhor condição para começar, ela nunca existe. Você nunca vai estar na melhor condição para emagrecer. Tá? A pandemia pode acabar, a academia pode voltar e você vai ter a desculpa que o quê? Que, nossa, agora você ficou muito tempo parado e você tá cansado, né? Agora você voltou com tudo e você está sobrecarregado no seu trabalho, que agora você vai sempre colocar suas desculpinhas em primeiro lugar, né? Então, por conta da sua crença limitante. Então, não adie aquilo que você quer hoje, tá? Porque nunca vai existir um momento propício, um momento perfeito para você fazer. Então você tem que começar do jeito que está. Tá ruim para todo mundo, tá? Tá ruim para mim, tá ruim para você. Eu não estou no meu melhor treino, não estou também, eu falo assim, não estou na minha melhor alimentação, mas eu estou fazendo. Eu tenho um hábito saudável, estou fazendo diante das condições. Então faça do jeito que do jeito que a situação se encontra, comece desse jeito, tá? Respondi, gente. Aí tem muitas perguntas. Ó, vamos lá.
Ah, Lúcia, eu penso assim que tem força de vontade, a gente não olha se tem espaço ou não. Eu não tenho muito espaço, coloco o meu sofá, um em cima do outro e bora lá. É tipo fazer por disciplina, não depender da sua motivação para fazer o que tem que ser feito. Tem que fazer? Você colocou aquilo como prioridade, como objetivo? Então você tem que fazer, ponto. Tá? Então você vai fazer por disciplina, sem motivação, porque sem motivação, gente, a motivação, lembra que a motivação, vocês têm que estar em movimento para que ela continue, porque a motivação, ela só vai continuar ou aparecer a partir do momento que você começar a ter resultados. Isso demora, tá? O resultado, ele não é inicial. Ai, gente, eu tenho muitas perguntas. Agora começou a ter muitos comentários e eu estou com 15 segundos. Toda vez que eu falo com vocês, eu me empolgo, falo muito, né? Estamos aí na contagem regressiva. Eu vou finalizar por aqui. Faltam 5 segundos aqui para eu me despedir de vocês. Mas mais uma vez, parabéns por vocês estarem aqui em pleno domingo e tudo de bom para vocês.